Existe algum poder nesta terra capaz de atar as mãos do Todo-Poderoso? Soa como uma blasfêmia, não é? Somos ensinados, e com razão, que Deus é o Rei soberano, o Criador do universo, aquele que fala e as estrelas nascem, aquele que ordena aos oceanos que parem na praia. Dizem-nos que Ele é o juiz, imparcial e todo-poderoso, e que nenhum ser humano pode ditar sua vontade. Nós trememos diante de sua justiça e nos perguntamos frequentemente, no silêncio da noite, se nossas orações estão sequer atravessando o teto. Nós nos perguntamos se fizemos o suficiente, se somos bons o suficiente para merecer ao menos um olhar do Rei dos Reis. Mas e se eu dissesse a você que existe uma lei secreta no mundo espiritual, uma lei tão profunda, tão contraintuitiva e tão oculta que apenas as menores almas a encontram? E se eu dissesse a você que Jesus Cristo, o Deus vivo, revelou a uma humilde freira polonesa chamada Faustina Kowalska que existe, de fato, uma maneira de forçá-lo a agir? E se ele tivesse dito a ela que há uma disposição específica do coração à qual ele literalmente não consegue resistir? Não que ele escolha não resistir, mas que sua própria natureza, sua essência de amor, o torna incapaz de dizer não a ela. Isso não é um truque, isso não é mágica. Esta é a revelação mais profunda do Diário de Santa Faustina. É o segredo de como um ser humano fraco e pecador pode desarmar a justiça de Deus e coagi-lo a derramar um oceano de misericórdia, mesmo quando ele pretendia enviar uma tempestade. Hoje, vamos caminhar para dentro do mistério desta santa coerção. Vamos descobrir a única coisa que força Deus a dar tudo a você. Antes de abrirmos as páginas deste diário sagrado e ouvirmos a voz de Jesus, preciso que você faça um ato espiritual de alinhamento. Estamos entrando em um espaço sagrado. Estamos pisando no santuário da presença divina. Convido você agora mesmo a baixar as defesas do seu coração. Nos comentários abaixo, quero que você crie um registro permanente da sua entrega. Digite estas 4 palavras simples e poderosas: Jesus, eu confio em vós. E se houver um nome, o nome de um filho, um cônjuge, um pai, ou talvez o seu próprio nome, que precisa ser colocado sob esta cascata de graça, escreva esse nome ao lado do seu ato de confiança. Faça isso agora, que este seja o momento em que você para de lutar e começa a receber. Agora falemos do problema que assombra a todos nós: o medo da distância de Deus. Vivemos nossas vidas sob o peso esmagador de um relacionamento transacional com o céu. Mesmo que não digamos em voz alta, nós acreditamos nisso. Pensamos, se eu for bom hoje, Deus vai me abençoar. Se eu rezar o rosário perfeitamente, Deus vai ouvir. Se eu vencer este vício, então e somente então, serei digno do seu amor. Abordamos Deus como um empregador. Levamos a Ele nosso currículo de boas obras, nossa lista de conquistas espirituais, e dizemos: olhe, Senhor, eu conquistei o teu favor. Por favor, pague-me com a tua graça. E quando caímos, quando pecamos, quando somos preguiçosos, quando a raiva toma conta, nós nos escondemos. Pensamos: não tenho nada com que pagá-lo. Estou falido. Ele não vai olhar para mim agora. Assumimos que a generosidade de Deus é limitada pelo nosso desempenho. Pensamos que as mãos dele estão atadas pelos nossos pecados. Mas o Diário de Santa Faustina estilhaça essa ilusão. Ele revela que entendemos a equação totalmente ao contrário. Ele revela que nossas forças não atraem Deus nem de longe, tanto quanto nossas fraquezas. Se, e somente se, essa fraqueza for oferecida a Ele de uma maneira específica. Santa Faustina era uma alma que compreendia sua própria pequenez. Ela não era uma grande teóloga. Era jardineira, cozinheira, porteira. Ela sofria de tuberculose. Ela era frequentemente incompreendida por suas irmãs no convento. Muitas vezes, ela se sentia como um grão de poeira na imensidão do universo, e, no entanto, foi precisamente esse sentimento de nulidade que atraiu o Rei do Céu para a cela dela. Ouça atentamente o que aconteceu em um dos encontros mais marcantes registrados em seu diário. É o registro número 293. Este é o ponto de virada.
É aqui que o segredo é exposto. Faustina estava lutando. Ela sentia o imenso abismo entre sua alma e a santidade de Deus. Ela estava agudamente ciente de suas imperfeições e, naquele momento de vulnerabilidade, Jesus falou com ela. Mas ele não falou com uma voz de condenação. Ele falou com o tom de um conspirador, de um amante compartilhando uma arma secreta. Ele disse a ela: minha filha, você sabe como me forçar a conceder-lhe graças. Pausa nessas palavras. Deixe que elas penetrem até a sua medula. Você sabe como me forçar. O Deus Todo-Poderoso, o motor imóvel, está dizendo a um ser humano que ele possui o poder de coagi-lo. Como? Qual era o segredo dela? Eram seus jejuns? Eram suas longas noites de oração? Era o seu sofrimento? Não. Jesus continua. Ele diz a ela exatamente o que é que ata suas mãos e abre seu coração. Ele diz: sua humildade me atrai do meu alto trono, e eu me uno intimamente a você. E então, mais tarde, no registro 1109, ele expande essa promessa com uma declaração que deveria trazer lágrimas de alívio a cada pessoa ouvindo esta voz. Ele diz: a oração de uma alma humilde e amorosa desarma a ira de meu Pai e atrai um oceano de bênçãos. Aqui está a lei espiritual. Humildade, combinada com confiança, conquista Deus. Mas devemos ter muito cuidado aqui. Devemos entender o que essa humildade realmente é. Porque o mundo ensinou a você que humildade significa pensar que você é lixo. O mundo diz que humildade é auto-ódio. Isso é uma mentira. Essa é a falsificação do diabo. A verdadeira humildade, aquela que força a mão de Deus, é simplesmente a verdade. É a admissão honesta da sua própria pobreza. É colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho nada. Estou quebrado. Sou fraco. Não posso me salvar. Não consigo nem rezar como deveria. Sou um mendigo. Por que isso força Deus? Porque Deus é, por definição, o Salvador. Ele é o curador. Ele é o provedor. Um salvador precisa de alguém para salvar. Um curador precisa de uma ferida para enfaixar. Um provedor precisa de um vaso vazio para preencher. Quando você vem a Deus, cheio do seu próprio orgulho, cheio da sua própria bondade, você é um copo cheio. Você diz: Senhor, olhe para as minhas virtudes. E Deus diz: vejo que você está cheio. Não há espaço para mim aqui. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele dá um passo atrás. Ele não pode lhe dar sua graça, porque você já está se agarrando à sua própria justiça própria. Mas quando você vem a Ele como um mendigo, quando você vem a Ele com as mãos abertas e vazias, mostrando-lhe suas feridas, mostrando-lhe sua falta de paciência, sua falta de fé, sua ansiedade, você se torna um vácuo, você se torna um espaço vazio no universo. E assim como a natureza abomina o vácuo, a sobrenatureza da misericórdia de Deus não suporta ver uma alma confiante vazia. Sua graça deve precipitar-se para dentro. É uma torrente. É uma inundação. Ele não pode detê-la. Houve um momento na vida de Faustina que ilustra isso com uma beleza aterrorizante. É a visão que nos deu o terço da divina misericórdia, mas o contexto é frequentemente esquecido. Faustina estava em sua cela quando viu o anjo da ira divina. Ele era um executor da justiça divina. Vestia uma túnica brilhante. Sua face era gloriosa, uma nuvem sob seus pés. Da nuvem, raios e relâmpagos saltavam para as mãos dele, e ele estava prestes a atingir a terra. Ele estava prestes a atingir uma cidade específica por seus pecados. Faustina viu isso. Ela viu a justiça de Deus prestes a se manifestar. Os pecados do mundo haviam invocado essa punição. Era merecido. Por direito, o raio deveria ter caído. Faustina começou a implorar ao anjo que se contivesse. Ela suplicou por tempo para que o mundo fizesse penitência, mas percebeu imediatamente que sua súplica não era nada contra a justiça divina. As palavras dela não tinham poder. Ela estava diante do decreto do próprio Deus. Como ela poderia impedi-lo? De repente, a Santíssima Trindade manifestou-se diante dela. Ela sentiu o poder da graça de Cristo dentro de si e começou a suplicar a Deus, não usando suas próprias palavras, mas palavras que ouviu interiormente.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. E então o milagre aconteceu. O impossível aconteceu. Ela escreve: enquanto eu rezava isso, vi a impotência do anjo. Ele não podia executar o justo castigo que era devidamente merecido pelos pecados. Você entende o que está ouvindo? O anjo estava impotente. A justiça de Deus foi paralisada. Por quê? Porque uma pequena alma fraca lançou os méritos de Jesus Cristo na balança. Ela não disse: pare porque somos boas pessoas. Ela não disse: pare porque prometemos melhorar. Ela disse: Pai, olhai para o vosso filho. Eu não sou nada, mas ele é tudo. Eu escondo a mim mesma e a esta cidade pecadora nas chagas dele. Esta é a chave. Esta é a força. É o ato de esconder sua fraqueza na força dele. Há um nível mais profundo nisso. Que aborda o medo que mantém tantos de nós acordados à noite. O medo de que nossos pecados sejam grandes demais. Você pode estar ouvindo isso e pensando: isso é lindo para um santo, mas eu fiz coisas terríveis. Traí meus votos, machuquei pessoas, ignorei Deus por décadas. Certamente, não posso forçar Deus a me abençoar. Certamente, mereço a ira dele. Jesus antecipou esse pensamento. Ele sabia que o diabo sussurraria isso no seu ouvido. E então, ele deu a Faustina uma instrução específica para os maiores pecadores. Ele disse a ela: quanto maior o pecador, maior o direito que tem a minha misericórdia. Leia isso novamente em seu coração. Não é apenas que o pecador tem permissão para ter misericórdia. Ele tem direito a ela. Por quê? Porque a miséria do pecador é a propriedade legítima do Salvador. Em outra visão, Jesus fala com uma alma que está discutindo com ele. A alma diz: bem, Senhor, sou pecadora demais. E Jesus responde com uma ternura que parte o coração: minha filha, todos os seus pecados não feriram o meu coração tão dolorosamente quanto a sua atual falta de confiança o faz. Você transgrediu meus mandamentos. As misérias que pesam sobre você são a própria razão pela qual você não deve demorar a vir a mim. Ele explica que quando uma alma traz seus pecados a ele com confiança, ela lhe dá a oportunidade, dá a ele a alegria de ser o Salvador. Pense em uma mãe com um filho doente. A criança está coberta de lama, febril, talvez até contagiosa. A mãe diz: vá embora, limpe-se e então eu segurarei você. Não. A doença da criança força a mãe a agir. O amor dela é acionado pela aflição da criança. Ela corre para a criança, ela lava a criança, ela segura a criança. O desamparo da criança é o ímã que atrai o cuidado da mãe. Jesus diz a Faustina: eu sou o próprio amor e a própria misericórdia. Não há miséria que possa se igualar à minha misericórdia, nem a miséria a esgotará, porque à medida que é concedida, ela aumenta. A alma que confia na minha misericórdia é a mais afortunada, porque eu mesmo cuido dela. Eu mesmo cuido dela. Esta é a promessa. Se você entregar as rédeas, ele assume o comando. Mas você deve entregar as rédeas. Você não pode segurá-las com uma mão e pedir a ele para dirigir com a outra. Então, como fazemos isso? Como aplicamos essa força em nossas vidas reais e bagunçadas? Começa com o sacramento do momento. Quando você acorda e a ansiedade do dia o atinge, as contas, o susto com a saúde, a solidão. Pare. Não tente resolver isso com sua própria força. Não inicie o ciclo mental de preocupação. Isso é orgulho. Isso é você pensando que deve ser o Deus da sua própria vida. Em vez disso, pratique a santa coerção. Diga a ele: Jesus, sou pequeno demais para este problema. Não tenho a sabedoria para resolver isso. Não tenho força para carregar isso. Sou um mendigo. Sento-me à porta do teu coração. Recuso-me a sair até que tu resolvas isso. Entrego isso completamente a ti. Tu és o rei. Eu sou a criança. Tu cuidas disso. E então, e esta é a parte mais difícil, você deve soltar. Você deve confiar. Jesus disse a Faustina: quando uma alma louva a minha bondade, Satanás treme diante dela,
e foge para o fundo do inferno. Por que Satanás foge? Porque ele não suporta a visão de uma criatura que sabe que não é nada, mas é amada pelo todo. O pecado de Satanás foi o orgulho. Ele queria ser algo por conta própria. Quando você admite que não é nada sem Deus, você se torna o oposto exato do diabo. Você se torna um reflexo de Jesus, que disse: eu nada posso fazer por mim mesmo. Não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Há uma intimidade bela e aterrorizante nisso. Significa que paramos de usar máscaras diante de Deus, paramos de fingir em nossas orações. Se você estiver com raiva, diga a Ele: Senhor, estou com raiva, sinto-me abandonado. Esta é a verdade do meu coração. Essa honestidade é humildade, essa honestidade o atrai. Se você tem luxúria, diga a Ele: Senhor, meu coração está cheio de desejos impuros, não posso combatê-los sozinho. Entre nessa bagunça e salve-me. Se você estiver duvidando, diga a Ele: Senhor, sinto como se Tu não estivesses aí. Estou caminhando na escuridão. Segure minha mão, porque não consigo ver. Jesus disse a Faustina que quando uma alma se aproxima dele dessa maneira, eu não posso punir uma alma pecadora se ela confia na minha misericórdia. Ele não pode. Imagine um juiz sentado em uma bancada. Um criminoso é trazido. A evidência é clara, mas então o criminoso olha para o juiz, que por acaso é seu pai, e diz: Pai, eu sou culpado. Destruí minha vida. Não tenho defesa, mas sei que você me ama. Sei que você é bom. Lanço-me inteiramente em seu coração. Faça comigo o que quiser. O juiz, que também é pai, se derrete. A lei exige justiça, mas o amor exige misericórdia. E na economia de Deus, a misericórdia sempre triunfa sobre a justiça para a alma arrependida. O preço já foi pago pelo Filho. O Pai só está procurando permissão para aplicar esse pagamento à sua conta. Sua confiança é essa permissão. Mas há um aviso aqui. Não devemos presumir. Não podemos dizer: vou pecar porque Deus é misericordioso. Isso não é confiança. Isso é zombaria. Confiança implica um relacionamento. Implica que nos importamos com aquele em quem confiamos. Se confiamos nele, tentamos agradá-lo. Mas quando falhamos, e nós falharemos, não fugimos dele. Corremos para ele. Santa Faustina viu almas no purgatório. Ela viu a realidade do julgamento. Ela sabia que Deus é santo, mas também viu que a porta para o abismo é trancada por dentro. Deus não empurra ninguém para o inferno. Nós caminhamos para lá, recusando-nos a deixar que Ele nos carregue. Caminhamos para lá, insistindo em nossa própria justiça, em vez de aceitar sua misericórdia. A única coisa que bloqueia o oceano de misericórdia é a represa do nosso próprio orgulho. Construímos muros de não estou pronto, não sou digno, ou não preciso de ajuda. Quebre a represa. Voltemos à imagem da força. Jesus diz a você hoje, através do testemunho desta freira polonesa: meu filho, você quer controlar o meu coração? Você quer atar minhas mãos para que eu só possa abençoar você? Então seja pequeno, seja muito pequeno. Torne-se como uma criança. Uma criança não se preocupa de onde virá a próxima refeição. Uma criança não se preocupa se o telhado vai aguentar. A criança confia no pai. E se a criança cai e rala o joelho, a criança grita: papai, e espera plenamente ser pega no colo e consolada. A criança força o pai a consolá-la com o seu próprio choro. Seu grito é: Jesus, eu confio em vós. É uma frase simples, mas contém o poder de mover montanhas. Contém o poder de parar o anjo da morte. Contém o poder de transformar um pecador em santo. Quando você diz Jesus, você invoca o nome acima de todos os nomes, aquele que conquistou o túmulo. Quando você diz eu confio, você renuncia ao seu próprio controle. Você depõe suas armas de autodefesa. Você admite que não é Deus. Quando você diz em vós, você coloca seu destino nas únicas mãos que foram perfuradas para a sua salvação. Estamos vivendo em tempos de confusão. O mundo é barulhento. O futuro é incerto. Muitos de vocês estão carregando fardos que parecem que vão esmagar suas espinhas. Vocês olham para as notícias,
Olham para suas famílias e se sentem impotentes. Ótimo. Você está exatamente onde precisa estar. Você está no limiar do milagre. Abrace esse desamparo. Pegue essa ansiedade, esse medo, esse pecado e junte tudo. Faça disso uma oferta. Vá até o rei e diga: aqui, Senhor, isto é tudo que eu tenho. É pobreza, é miséria, mas é teu. Dou-te permissão total para agir. E então observe. Veja a tempestade perder sua força. Veja a paz, que excede todo o entendimento, guardar o seu coração. Veja as situações impossíveis na sua vida começarem a se desemaranhar, não porque você foi esperto o suficiente para consertá-las, mas porque você foi humilde o suficiente para deixar Deus ser Deus. Santa Faustina escreveu: sinto que sou uma gota de orvalho que está prestes a ser absorvida pelo sol. Meu espírito está completamente imerso em Deus. Seja essa gota de orvalho. Não tente ser o oceano. O oceano está lá para você, mas você deve ser a gota que cai nele. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, quero que você feche os olhos por um momento. Imagine Jesus parado diante de você, não como uma estátua, mas como uma pessoa viva que respira. Veja os raios de luz vermelha e pálida fluindo do seu coração. O sangue e a água. O sangue que pagou pela sua vida e a água que o torna justo. Ele está olhando para você. Ele sabe tudo o que você já fez. Ele conhece os segredos que você nunca contou a ninguém. Ele conhece a vergonha que você carrega e ele está sorrindo. Ele está estendendo a mão. Ele está dizendo a você: meu filho, dê-me a sua miséria. Dê-me a sua fraqueza. Deixe-me ser a sua força. Não discuta comigo. Não me diga que você é indigno. Deixe-me decidir quem é digno, e eu digo que vale a pena morrer por você. Desarme minha justiça com sua confiança. Force minha mão com sua humildade. Venha a mim, e eu lhe darei descanso. Esta é a promessa. Está escrita em sangue. É selada pelo Espírito. É a tábua de salvação para os nossos tempos. Não deixe o santuário inalterado. Leve este segredo com você. Quando o acusador vier lembrar você do seu passado, lembre-o da sua confiança. Quando o mundo disser que você deve ser forte, sussurre para si mesmo: não, eu devo ser dele. O rei rendeu-se ao mendigo. O Criador foi conquistado pela confiança da criatura. A porta está aberta. A mesa está posta. Jesus, eu confio em vós. Que esse seja o seu fôlego, que esse seja o seu batimento cardíaco, e você verá milagres. Que a divina misericórdia cubra você, proteja você e o leve para casa. Amém.